Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus do Ministério Missão em Parauapebas. Nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, eu já convido a você, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição número 11 da classe de adultos, a qual tem como tema o presbítero, bispo ou ancião. Nós estaremos estudando esse tema no dia 13 de junho de 2021, que é o Dia Nacional do Pastor. Quero aqui já fazer aqui um agradecimento a Deus pela vida de todos os pastores que nos ajudam na caminhada cristã, que amadurece a igreja, que edifica a igreja, que ensina, que discipula e que nos dá o suporte necessário para nós continuarmos na caminhada. Obrigado a todos os pastores que estão aqui neste canal nos assistindo, tá bom? A leitura bíblica em classe, o textuário, melhor dizendo, dessa lição, está em Tito, capítulo 1, versículo 5, que vai dizer: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Tito, ele faz aqui a menção deste ministério que é exercido dentro da igreja. Este ministério é um ministério de grande importância na vida da igreja para o amadurecimento e o crescimento espiritual dos irmãos. Por quê? Porque ele tem atividades semelhantes à de um pastor. Ele vai exercer atividade semelhante à de um pastor. Nós vamos ver aqui, nos nossos pontos. A verdade prática vai dizer: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar o quê? Na administração da igreja local. Então, pela verdade prática, nós já percebemos que este dom ministerial, o presbitério, ele foi instituído pelos apóstolos para auxiliar também na administração, ajudando o pastor titular daquela congregação, daquela igreja, para que ele possa também ajudar na administração dos recursos e de várias maneiras também, exortando, aconselhando os irmãos, servindo também a todos. A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, versículo do 5 ao 7, e 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 a 4. Tito 1 vai dizer: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos que aqui a palavra está bispo na nossa leitura bíblica em classe. Essa palavra bispo, geralmente, ela tem ligação com as atividades do presbitério e também com as atividades do ancião. Elas são palavras intercambiáveis, ou seja, são palavras que se confundem e se misturam no Novo Testamento, e dizendo explicando para nós que o bispo
e o ancião e o presbítero, eles têm praticamente as mesmas funções, as mesmas atividades. Tá bom? Continuando aqui a nossa lição, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1, vai dizer: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aqui nós vamos ver aqui também já algumas funções do presbítero, né, dentro das igrejas locais: ajudar o pastor a apacentar, né, no apacentamento das ovelhas do rebanho de Deus, cuidando com toda alegria, com espírito pronto, com voluntariedade, com ânimo, com alegria, porque está cuidando de algo precioso aos olhos do Senhor, que são os fiéis da igreja local. Terceiro, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Também deve ser exemplo, né? O presbítero deve ser exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Ou seja, o presbítero também é visto aos olhos de Deus como um homem que tem o seu galardão no céu, que um dia receberá este galardão porque está servindo dentro do reino de Deus, para que todos possam crescer espiritualmente. Os pontos dessa lição, né, os objetivos específicos são 3. Definir o termo e a função do presbítero. 2. Destacar a importância do presbítero e por fim pontuar os deveres dos presbíteros. Primeiro ponto da nossa lição vai dizer: a escolha dos presbíteros. Primeiro subtópico: significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, que em grego quer dizer presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, ou seja, pessoa que tem um amadurecimento, uma pessoa mais madura. Aqui, a pessoa mais velha, a qual nossa revista nos fala aqui, não quer dizer apenas em idade, mas está falando também de um amadurecimento, uma pessoa que seja madura espiritualmente, que tenha a sua vida equilibrada, que tenha a sua vida, né, idônea, que consegue, que já tenha desenvolvido o fruto do Espírito, uma pessoa que está, né, pronto a ajudar aos irmãos que são imaturos na fé, que não têm tanta experiência, os novos convertidos. Esta expressão presbítero deriva dessa palavra pessoa mais velha, pessoa mais madura, pessoa que já tem uma compreensão melhor, um crescimento, já cresceu, já amadureceu dentro do reino de Deus. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes em idade madura que formavam o governo da igreja local. Aquilo que eu expliquei para os irmãos, agora os presbíteros geralmente são homens e mulheres de Deus que têm uma maior experiência e são mais maduros dentro da igreja local. Subtópico 2, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Era necessário e sempre foi necessário os presbíteros, né, dentro das igrejas locais. Por quê? Porque estes são chamados, são vocacionados para auxiliar o seu pastor, né, a continuar. O pastor fica exerce com maior dedicação a função
do ensino da palavra, do alimento, né, dos irmãos dentro da congregação, e o presbítero auxilia o pastor, dando suporte para que o pastor possa desenvolver a sua função com maior eficiência. Tudo isso para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento da igreja local. E ele é também, o pastor e presbítero, também são líderes, mas quero lembrar aqui aos irmãos, que onde tem o seu pastor, né, o líder primeiro, né, o primeiro líder é o pastor. O presbítero, ele apenas auxilia o seu pastor nas funções eclesiásticas. Terceiro subtópico, as qualificações do presbítero. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciões, conforme Atos 11:30, 15 e 2, né? Atos capítulo 15, versículo 2, 4 e 6, 20 e 17, enfim. Né? Em Atos 15, nós vamos ver ali o concílio em Jerusalém, quando o apóstolo Paulo chega com Pedro no concílio em Jerusalém, já havia estabelecido ali em Jerusalém os presbíteros, né? Aqueles homens que foram vocacionados, que foram chamados para poder ajudar na administração da igreja local. Como liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Olha só que coisa, meus irmãos. Um apacentador de ovelhas, né, também. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Quão grande é importante a função de presbítero dentro da igreja. O presbítero, ele tem uma chamada específica. O homem que é convocado a ser presbítero por Deus e confirmado pela igreja, ele tem essa missão especial de apacentador, de cuidador, de ajudar na administração, de ajudar no aconselhamento, né, de fazer com que todos os irmãos, né, cresçam na fé, amadureçam na fé, para que a igreja de Deus, a igreja do Senhor, possa amadurecer de maneira completa, coletivamente, para que todos os irmãos possam estar firmes na fé. Glória a Deus por esta tão rica função que os apóstolos têm colocado para nós nos nossos dias, né? Quais são as principais funções do presbítero? Aqui tem um gráfico aqui na nossa lição. Eu já falei aqui, apacentar, né, se dedicar também ao ensino da palavra e ajudar na administração da igreja local. O ponto número 2 dessa lição vai tratar sobre a importância do presbítero dentro da igreja, né? Significado do termo: não desprezes o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. O apóstolo Paulo falando aqui ao pastor Timóteo para que ele não pudesse desprezar o dom que Deus deu a ele, porque todo pastor, ele já passou pela essa função eclesiástica de presbítero, ou seja, o presbitério, né? Dentro das nossas congregações, principalmente da Assembleia de Deus, as funções são diáconos, né? Depois vem presbíteros, evangelistas e pastores. Tem uma hierarquia eclesiástica para poder a igreja, né, se desenvolver dentro dessas funções. Funções estas que todas são funções bíblicas. Então o apóstolo Paulo fala aqui para o Timóteo para que ele não pudesse desprezar o dom que Deus deu a ele, né, de apacentador, de cuidador, de ensinador, né, da palavra de Deus, porque isto é grande aos olhos do Senhor. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros, né? É importante. No Novo Testamento, classifica
esse corpo de obreiros, de presbitério, no grego, presbítero, substantivo de presbítero, um conselho formado de ancião da igreja cristã. Ponto número 2. A atuação do presbítero no Concílio de Jerusalém em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podia comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e anciões presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos capítulo 15, do versículo 2, 6 ao 9. Né? Capítulo 15, 2, 6 e 9 ao 11. Né? Nós já falamos um pouco a respeito disso aqui. Né? Ponto número 3. A valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Meus irmãos, se os irmãos ouvirem um chiado, um barulho, né, que eu estou aqui no local, estou no trabalho, num cantinho aqui, fazendo esta gravação, para não ficar, o nosso canal não ficar com esta lição nos dias, né, durante a semana, tá bom? Mas eu estou aqui fazendo um esforço, né, para que os irmãos possam ter também esta lição, que é uma lição muito importante. Então, o presbitério, meus queridos irmãos, na igreja local, ele é uma função eclesiástica fundamental, né? Nós vimos aí no Antigo Testamento que Moisés, quando recebeu seu sogro Jetro no seu acampamento, quando Moisés estava guiando o povo no deserto, né? O sogro de Moisés falou para ele instituir líderes dos povos, instituir pessoas, chamar pessoas, homens de confiança, para ajudar ele, né, a administrar aqueles mais de 2 milhões de pessoas que estavam ali no deserto. Então, a mesma função do presbítero também serve para a igreja local nos dias atuais, para dividir as atividades, para que a carga não fique muito grande em cima do pastor, para que o pastor não possa se cansar com várias atividades. O pastor precisa de ajuda e o presbítero, né, ele tem essa função de ajudar o pastor. Agora, quais são as funções para ser um presbítero na casa do Senhor? Nós vamos ver isso aqui também nos nossos tópicos subsequentes, né? No nosso terceiro ponto, vai tratar sobre as características, né? Vai tratar sobre, deixa eu só procurar aqui, achar aqui, meus irmãos. Achei aqui. Terceiro ponto, os deveres do presbítero. Qual é o dever do presbítero? Apacentar a igreja. A igreja precisa ser apacentada pelos presbíteros, cuidada pelos presbíteros. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. Ou seja, o presbítero precisa ser um ensinador para ele dar um alimento sadio para a congregação, para a igreja. Ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Ele precisa entender aquilo que está escrito, precisa ser um homem de oração, um homem de palavra, um homem de bom testemunho, para que ele possa exercer a sua função como exemplo para os fiéis. Apacentar a igreja, que é também um título, né? Uma atividade do pastor. O presbítero também, ele deve fazer essa função com maestria. Subtópico 2 desse terceiro ponto, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, o governo e o ensino. As duas esferas principais da igreja é governar, né, administrar, podemos dizer assim, e ensinar. O ensino é o alimento da palavra que o pastor vai dar à igreja. O governo
é administrar as finanças, o aconselhamento pastoral, né, fazer administração dos departamentos para a igreja que tem departamento, fazer administrações do evangelismo, né, de como está sendo o evangelismo, as literaturas que são entregues no evangelismo, né, fazer o acompanhamento, né, dos visitantes, né, fazer visita aos visitantes, aos novos convertidos. O governo, a administração precisa ser exercita e o presbítero ajuda também nesta parte. O ensino da mesma forma. O ensino, o presbítero também ensina com autoridade, porque ele tem que ser um homem dedicado no ensino da palavra. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus, conforme 1 Timóteo 3,5. O dever não é, né, uma coisa que ele pode escolher. Se foi chamado, vocacionado para exercer este ministério eclesiástico, o presbítero vai precisar sentir no seu coração e saber que é uma obrigação exercer estas tarefas com maestria, para que a igreja possa crescer a cada dia mais. Terceiro ponto, subtópico, vai tratar sobre outra atividade do presbítero, que é ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? O apóstolo Paulo falando, escrevendo a carta, é o apóstolo Tiago, melhor dizendo, escrevendo a carta aqui, ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. O presbítero recebeu este poder também de Deus, de orar pelo enfermo, para que a cura divina possa chegar na sua vida, para que a cura divina possa chegar dentro da sua vida, porque o presbítero, ele é uma pessoa autorizada por Deus a orar, né, a ungir com óleo, né? O presbítero também ele pode ministrar a Santa Ceia. O presbítero ele pode também dirigir os cultos, assumir o papel de liderança na ausência do seu pastor titular. Ou seja, o presbítero da igreja, ele é um homem usado por Deus em todas as circunstâncias. Lembrando que presbítero, ancião, né, e bispo são palavras intercambiáveis e elas podem se confundir no Novo Testamento, e assim, né, nós entendemos que é a mesma função, que é a mesma. Algumas igrejas têm presbítero, outras igrejas têm ancião, outras igrejas têm bispo, mas porém eles têm estas três principais funções, que é administrar, que é pastorear, apacentar, né, apacentar os irmãos da igreja, e também ajudar na administração como um todo, de maneira geral, de toda a igreja e congregação. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu peço perdão aos irmãos pela zoada. Eu estou num trabalho aqui, mas eu tirei um tempinho, né? Eu escolhi aqui um cantinho para que eu possa publicar essas lições também para os irmãos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você puder ficar mais um pouquinho, que eu quero encerrar aqui com uma oração especial pela sua vida, tá bom? Santo Deus, poderoso Pai, neste momento, Senhor Jesus, estamos aqui alegres, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos alcançadas, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado através da Tua Palavra. Te peço, Senhor, que todos os alunos, professores que estão assistindo esta videoaula possam desenvolver, Senhor Deus, esta lição com maestria, essa lição, Senhor Deus, ao ponto que o Teu Santo Espírito possa tocar aos corações, porque este é o principal motivo, né? Tocar os corações dos ouvintes, para que eles possam amadurecer, crescer. E se porventura tiver alguém que não é convertido dentro das nossas escolas bíblicas, Senhor, que o Senhor possa trazer a salvação na vida deles, que o Senhor possa, através do nome santo de Jesus, trazer eles para vir também te adorar e te exaltar. Obrigado por tudo. Abençoa nossos irmãos, abençoa nossos alunos, abençoa os nossos professores, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser.